batismo cristão, juntamente com a ceia do Senhor, é um dos dois sacramentos mais importantes da fé cristã. É um ato que marca a purificação espiritual, é um ponto de entrada na comunidade cristã e é uma declaração pública de fé em Cristo. O batismo vem da palavra do Novo Testamento, palavra grega, baptizo, que significa mergulhar, imergir ou encharcar totalmente algo em água ou em algum outro líquido. Significa ser completamente submerso, mas também ser preenchido. Na verdade, há 3 tipos de batismo mencionados no Novo Testamento. E o primeiro, é claro, é o batismo na água. E vamos falar apenas sobre o batismo na água. Mas, para sua informação, há também o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo ou batismo de sofrimento, que também são mencionados no Novo Testamento. Agora, as origens do batismo cristão na água têm suas raízes na prática judaica de imersões rituais. E na fé judaica, isso é conhecido pela palavra hebraica mikvah. E havia purificações para homens e mulheres descritas na Bíblia, e essa era uma prática tradicional para os judeus da época de Jesus. Em muitas das restaurações arqueológicas que você vê em Israel, você verá esses banhos rituais que foram escavados na rocha e são chamados de mikvahot. Esse seria o plural de mikvah. E era uma prática comum em Israel nos dias de Jesus e na era do Novo Testamento. Antes de subir ao templo para adorar, por exemplo, os homens eram obrigados a passar pelo banho ritual. Mas no Novo Testamento temos a figura de João Batista, que se torna uma espécie de ponte, pois ele pega o entendimento tradicional judaico e bíblico do banho ritual e o transforma em um batismo de arrependimento. Assim, João Batista surgiu como um precursor do Cristo, Jesus, e ele encorajava as pessoas. Ele era um pregador ardente, ele incentivava as pessoas a se arrependerem de seus pecados, e o sinal de arrependimento era a imersão em água. E depois temos seu batismo de arrependimento. Isso leva ao batismo cristão, que simboliza a entrada em uma nova vida. Quando Jesus entrou em cena como o Filho de Deus e o Messias de Israel, ele se submeteu ao batismo de João. Acho que é importante começarmos nosso entendimento bíblico do batismo nas águas aqui em Mateus 3, começando no versículo 13. Diz o seguinte: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E, portanto, essa submissão de Jesus ao batismo de João mostra a humanidade de Jesus, que veio do céu para viver uma vida como humano, e ele realmente se move em direção a esse batismo de arrependimento que está sendo oferecido por seu precursor, por seu predecessor João Batista, e nos 2 últimos versículos dessa sessão que acabamos de ler, temos as 3 pessoas da divindade nesses breves versículos. Você tem o próprio Jesus, o Filho de Deus, tem o Espírito Santo brilhando sobre ele na forma de uma pomba, e depois a voz do Pai vinda do céu dizendo: Este é o meu Filho amado. E essa é uma parte importante e é realmente o ponto de partida da mensagem de Jesus, o Evangelho, que vai para o mundo. Portanto, desde os tempos do Novo Testamento, entendeu-se que esse não é apenas um ato simbólico de purificação, mas também um ato de fé e obediência a Cristo e uma transmissão da graça de Deus à pessoa que está sendo batizada.
O batismo significa a identificação da pessoa que está sendo batizada com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, quando concordamos e nos submetemos ao batismo, estamos nos identificando com a morte de Jesus, com a morte do nosso velho eu, oferecendo espiritualmente nossos próprios corpos como sacrifícios vivos e, então, nascendo de novo como uma nova criação em Cristo. Portanto, temos a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, e no batismo, o que estamos dizendo é: eu me identifico com isso. Quando ele morreu, minha antiga vida morreu. Quando ele foi enterrado, minha antiga vida foi enterrada no chão. Quando ele ressuscitou dos mortos, eu ressuscitei para uma nova vida. Esse é o ato, não é apenas simbólico, é uma transmissão espiritual e realmente, para muitos de nós, a primeira declaração que fazemos, a primeira confissão em termos de público, é um ato comportamental e uma declaração ao mundo ao nosso redor de que agora comecei a viver uma nova vida. Veja comigo o capítulo 6 de Romanos e vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Eis o que o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, esse batismo é a identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus e deveria ser o primeiro ato de fé como um crente cristão. Portanto, a igreja primitiva acreditava firmemente que a salvação exigia tanto uma fé salvadora em Jesus quanto o comportamento cristão que se seguiria a ela. Na mente hebraica, e os escritores das Escrituras eram do povo de Israel, isso na mente hebraica não há separação. Não pode haver separação entre o que acreditamos e o que fazemos. Eles são a mesma coisa e, portanto, acreditamos e somos batizados como uma expressão externa. É um comportamento, é algo que as pessoas veem, é uma expressão pública de nossa fé. Você sabe, há algumas culturas que são hostil ao evangelho e há perseguição às pessoas que são crentes e em algumas dessas culturas com as quais estou familiarizado, a hostilidade só começa depois que você é batizado. Você pode dizer o que acredita o quanto quiser, mas é quando você é batizado que as coisas começam a mudar ao nosso redor. Aqui está um padrão que seguimos no Novo Testamento. Vá para Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Eis o que Jesus disse. Ele disse, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nesse único versículo do Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, temos os dois juntos, crença e batismo, e essa é uma parte essencial da fé primitiva em Cristo que queremos ver, é claro, restaurada em nossa época. É um padrão para aqueles de nós que seguem Jesus. Você vê isso também no livro de Atos. Vejamos o ministério do apóstolo Filipe em Samaria, Atos 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Eles acreditaram e foram batizados. Vamos ao ministério do apóstolo Paulo, em Corinto, em Atos 18, versículo 8, capítulo 18, versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor,
Ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Portanto, aqui vemos que o batismo faz parte de nossa tradição cristã que tem raízes antigas e que são bíblicas, e faz parte da restauração, da recaptura da antiga fé de nossos pais e dos apóstolos, os discípulos que seguiram Jesus. A crença e o batismo fazem parte da vida de crente, e é vital para nós hoje recapturarmos essa verdade central. Minha oração é que todos que considerarem acreditar em Jesus e viver uma vida que seja agradável a Ele, encontrando a perfeição de Deus, possam se tornar crentes. Encontrando a perfeição de Sua vontade em nossa vida e andando de acordo com seus propósitos, que todos nós comecemos nossa vida de crentes em algum momento concordando em ser batizados, em ser imersos na água, mas que isso seja mais do que um ritual cristão ou apenas uma cerimônia religiosa. Seria uma identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor, que nos salvou e que será nosso Rei eterno. E será uma declaração pública de que, a partir de agora, não apenas o que acreditamos em nossa mente e o que consideramos verdadeiro em nosso coração, mas também nosso comportamento, os atos de nosso corpo e as palavras de nossa boca serão consistentes com o chamado que Deus nos deu, não apenas para sermos crentes, mas para sermos seus discípulos e acreditarmos para nossa própria salvação, mas também para vivermos vidas que sejam espiritualmente frutíferas. Gostaria de orar com vocês por apenas um minuto. Sei que muitos de vocês estão pensando em dar esse passo. Senhor, oro para que todos nós, que acreditamos que Jesus é o Senhor e entregamos nossa vida a Ele, sigamos o exemplo do Senhor no batismo e que para nós seja uma identificação espiritual e real e pessoal com sua vida, com sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição para a vida eterna. Que possamos segui-lo nisso e saber que nossas vidas lhe agradam e que vamos ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel.